Trazer aqui para o nosso bate-papo, ele que também gentilmente nos atende mais uma vez, o professor, o teólogo Roberto Cruvinel, ele que sem dúvida alguma entende também essas relações humanas, a política como algo presente no nosso dia a dia e a contextualização, claro, da política com a religião. Obrigado por participar conosco, atender o nosso convite, Roberto Cruvinel. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite aos seus ouvintes. É um prazer poder participar com vocês mais uma vez. Eu gostaria até que o professor, pastor, teólogo, pudesse traçar as suas observações, né? Não sei se acompanhou de perto as movimentações ocorridas hoje no Brasil, mas de um modo geral, nós tivemos manifestações, né, pró-governo Bolsonaro nas principais capitais brasileiras, com algumas manifestações até de grande porte, né? Como, por exemplo, as ocorridas em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Mas, dentro da sua visão, dentro da sua experiência, né, em tratar desse tema, essa relação que existe desde praticamente sempre, né, entre política e religião. São duas coisas que muitas pessoas classificam como opostas, mas parece que na prática elas vivem e caminham muitas vezes lado a lado, não é? Márcio, é uma falácia dizer que política e religião não se discute. E quando nós não discutimos política, não exercemos a nossa cidadania. E aí damos lugar que maus elementos, pessoas de caráter duvidoso, ascendam ao poder. Eu quero só fazer uma colocação aqui te ouvindo, viu, Márcio? É um eufemismo, na verdade, é uma suavização muito grande, né? Dizer que tinha muita gente na manifestação de hoje aqui no Brasil, nas manifestações aqui no Brasil. Um mar de gente, um mar. A Paulista, que você conhece bem na frente de uma outra emissora, totalmente tomada, gente para todo lado. Eu saí pela manhã, às 8 da manhã, e amigos meus saindo do meu bairro, indo para a Paulista, pessoas de todas as idades, imbuídas de fazer uma manifestação pacífica. Vale ressaltar que entre os manifestantes aqui no Brasil não houve aquelas manifestações pró-governo, nenhuma incidência de tumulto, de quebra-quebra, ninguém colocou fogo em estátua, ninguém depredou o patrimônio alheio, nenhuma agência bancária foi depredada, nada disso aconteceu. A minha visão, tudo isso, Márcio, eu tenho observado já há muito tempo e avaliado há muito tempo, que hoje no Brasil existe um cabo de guerra entre os poderes, não é? Estava ouvindo o seu programa e concordo com grande parte com o que já foi falado aqui pelo colega que falou antes de mim. De fato, nós temos assim um trabalho da esquerda brasileira e muitas vezes com o apoio de uma mídia com um denodo além do comum de mostrar só os pontos negativos do atual governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Nós temos uma certa preocupação o que vai acontecer amanhã, nos próximos dias, porque, na verdade, como cristão, Márcio, nós lutamos pela paz. Esperamos que o nosso país continue em paz, que o nosso país não fique tão dividido como está hoje. Agora, Roberto Cruvinel, dentro da sua percepção, a gente percebe, de fato, né, que o Brasil acabou dando uma guinada na medida que alçou Jair Bolsonaro à presidência da República em 2018. E muitas das pautas elencadas durante ainda a sua campanha
tinham muita ligação com os valores cristãos, com a retomada dos valores da família, com princípios bíblicos, elementos que, sem dúvida alguma, são muito caros, não só apenas aos eleitores evangélicos, mas aos eleitores cristãos, aqueles que professam algum tipo de fé, aqueles que se dedicam, por exemplo, a uma visão mais conservadora. Você acha que, na verdade, esse sentimento foi decisivo para que Jair Bolsonaro até mesmo pudesse, né, como um verdadeiro fenômeno, alcançar o posto máximo da nação? E, por consequência, você acha que após esses quase 3 anos de mandato do presidente Bolsonaro, com muitos erros, mas também com muitos acertos, com muita resistência, né, com muitas dificuldades, que inclusive já eram previstas no início do seu mandato, você acha que a religião, de uma certa forma, vai estar engajada também nesta proposta de reeleição, nesse desafio para o ano que vem? E é natural que seja assim na medida que as pautas são convergentes? Olha, Márcio, eu acredito que a eleição de Jair Bolsonaro, ela se deu em grande parte por um anseio da população conservadora do Brasil, seja evangélica ou católica, de ter voz. Os cristãos brasileiros necessitavam ter voz, porque, imagine, Márcio, eu participei de muitos debates de rádio e TV combatendo pautas defendidas pelo marxismo cultural. Por exemplo, pautas contra o aborto, contra a tentativa de eleger determinado segmento da sociedade em detrimento de outro, como as pautas LGBTs. E então, quando Jair Bolsonaro ascende ao cenário político com uma proposta conservadora, é óbvio que ele aglutinou em torno de si um número muito grande de pessoas e de líderes de expressão. É importante ver, é só procurar nas redes sociais. Na verdade, ele foi praticamente eleito desta forma, através das redes sociais, a quantidade de lideranças que hoje usam o verde e amarelo e dizem: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É óbvio que esse discurso aglutina esta fatia muito grande da população brasileira. Gente que já estava desalentada, decepcionada com os desmandos da esquerda brasileira, não somente nas questões de pautas com relação à afronta ao conservadorismo, mas por conta do número grande de escândalos de corrupção que aconteceram nos governos passados. Então, nós vimos essa votação que, a meu ver, foi uma votação praticamente avassaladora de Jair Bolsonaro. E ele continua, Márcio, com o mesmo discurso. E esse discurso, dá para ver nas imagens aí, que isso não é fake news, não são robôs, são seres humanos que espontaneamente saíram de suas casas. As pessoas que eu conheço que lá foram são trabalhadores aposentados, pais de família. Olha aqui, nós estamos vendo aí, nós vemos nas imagens que você vai colocando os caminhoneiros que espontaneamente têm, de fato, apoiado o governo de Jair Bolsonaro. Legal, legal. Eu vou dar mais uma paradinha, a última parada comercial, para a gente voltar aqui nos últimos minutos. Eu quero ainda aproveitar o professor teólogo Roberto Cruvinel para responder se, na verdade, a igreja como instituição deve também se manter ativa, né, dentro desse processo, não só com relação à discussão, né, das pautas principais do país, mas também dentro até mesmo do processo eleitoral. Nós temos aqui mais
3 minutinhos eu peço para que o pastor Cruvinel ele responda essa questão. As instituições evangélicas ou cristãs, né? Uma igreja, ela deve participar ativamente também, não só do debate, mas também dessas questões eleitorais. Qual é a sua opinião a respeito do assunto? E deixo já esse 1 minutinho para suas considerações finais. Eu agradeço demais a consideração de estar também tendo a sua participação conosco. Olha, Márcio, a história mostra, por exemplo, muitas manifestações da igreja com relação à cidadania, não é? Por que não falar de Martin Luther King, um pastor batista, fazendo a defesa dos direitos civis dos Estados Unidos? Na verdade, os púlpitos não são palanques políticos, nos púlpitos nós falamos de Jesus. Mas por toda a Bíblia nós vemos pessoas envolvidas, como Moisés, que era um legislador, Esther, uma rainha, Melquisedeque, rei, Neemias, José de Arimateia, um senador honrado. Então, a igreja de Jesus, ela, conforme diz Tiago 4,17, deve aprender a fazer o bem e pensar. Então, dessa forma, nós devemos orientar o nosso povo. Existe um texto bíblico que é muito claro, em Jeremias 29:7, falando que Deus se importa com o Estado. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade de nós, meu querido amigo, colocarmos o nosso posicionamento, defendermos a família, defendermos os valores cristãos, porque a sociedade moderna, a sociedade ocidental é calcada nos valores judaico-cristãos. Maravilha.